do presidente indicar e foi... talvez não tenha... Exato, mas 41 senadores o senador, que é o freio e contrapeso do judiciário e que sabatina o Ministério Público, se o Paulo Gonet, que é o panaca geral do regime, fez o que fez e foi reconduzido, ou foi reconduzido com a bênção do Senado. Sim. Né, Cláudio Caivano? Sem dúvida nenhuma, né, Pavê? Você fez a abertura do nosso programa aqui, do seu programa, que eu participo com muita honra, falando de legitimidade, né? E essa palavra traz o conceito da racionalidade principalmente, e eu vou acrescentar aqui que a racionalidade, muitas vezes, está ligado àquilo que seja razoável, né? Ou seja, a razoabilidade. E dentre todos esses princípios que você trouxe, que dariam legitimidade a qualquer julgador, para julgar qualquer pessoa, qualquer cidadão, é a Constituição. É o uso da Constituição, que e foi criada lá em 1215, né, pela primeira vez, historicamente é tido assim, pelo Ricardo Coração de Leão, o rei da Inglaterra, para proteger o cidadão. Para proteger suas propriedades, para proteger os seus direitos. E todos esses princípios que você trouxe aqui nesse introito para esta matéria estão contidos na Constituição Federal. Então, quando você os traz demonstrando que o STF está infringindo a própria legitimidade que lhe foi outorgada pela própria Constituição, para que utilizasse a Constituição como defesa de qualquer indivíduo, mesmo sendo Bolsonaro, a gente está demonstrando que há uma violação de direitos. É por isso que foi aplicada contra o Alexandre de Moraes a Lei Magnitsky, porque ele foi denunciado como um violador de direitos humanos. E note-se que os direitos humanos que você trouxe em todos esses princípios, né, são considerados direitos humanos por vários tratados que o Brasil é signatário. Um dos mais importantes, que nós colocamos como mais importante, é o Pacto de São José da Costa Rica. E aí, por fim, acho que eu não me recordo de você ter dito, mas o duplo grau de jurisdição, ou seja, a possibilidade dessa pessoa que está sendo julgada por esse tribunal hoje ilegítimo, era que o seu recurso fosse julgado por outros juízes. Eu não estou falando dos embargos de declaração, ok? Os embargos de declaração são julgados pelos mesmos juízes que exararam a sentença. No caso aqui, ele teria que ser os recursos teriam que ser recebidos por outros juízes. Nem sequer por uma outra turma será julgado. Vão ser julgados na primeira turma, onde está Alexandre de Moraes, onde falta um juiz para que houvesse a possibilidade, de repente, de uma divergência. Não dá para chamar um país onde esse tipo de coisa acontece, onde um julgamento político, como o Pavinato acabou de falar, acontece, de Estado de Direito. Porque o mínimo da razoabilidade seria nós termos segurança jurídica. E quando você tem um preso, hoje um sequestrado jurídico, e não sou eu que chamo de sequestro, é o direito internacional, também ligado a todos esses acordos e principalmente ao Pacto de São José da Costa Rica. A pessoa tem que saber por que está presa, por que está detida. Bolsonaro não está detido, não está preso em sua casa por conta desse processo que o Pavinato acabou de elencar todos os direitos que foram violados. Ele está sequestrado na sua casa por uma questão política, para silenciá-lo. Então nós não vivemos num Estado de Direito no Brasil, por mais que estas mesmas pessoas hoje sem legitimidade continuem dizendo para você que eles são detentores do direito outorgado pela Constituição. Pepe, nós vivemos hoje, pelo STF, a desconstituinte. Pavinato, assim, eu entendo que há vários abusos no STF, né? Não dá para a gente olhar o que está acontecendo no processamento desse caso e achar que há anormalidade. Claro que tem vários pontos que você colocou aí que eu discordo de você, né? Mas tem vários outros que não dá para a gente passar pano, né?
Tem até um ponto aqui que eu acho mais absurdo, né? Não mais absurdo, mas é um dos que eu acho tão absurdo quanto vários outros, que falaram que foi franqueada a defesa, né, uma quantidade de documento equivalente a 70 terabytes. Exato. Né? 70 terabytes, eu fiz aqui uma procura rápida, né? 70 terabytes significa exatamente 35 bilhões de páginas. Se você colocar 35 bilhões de páginas enfileirada, dá para dar 260 voltas na Terra. Aí você fala, pô... 15 dias para analisar. Pô, isso é ampla defesa e contraditório? Óbvio que não. Óbvio que não. Se o Ministério Público colocou documentos que não são úteis, prejudicou a defesa. Isso é franquear a ampla defesa e o contraditório? Claro que não. Mais do que isso, esses documentos não foram organizados certinho. A nomenclatura deles, ao que falam os advogados da defesa, era genérica, né? Então você tinha que abrir todos os documentos para tentar fazer defesa. Ou seja, isso é um absurdo. Isso é nulidade clara, né? Agora, o nosso Congresso, o nosso Legislativo, concordou com isso. Os senadores brasileiros, o Senado brasileiro está de acordo com isso. Porque o Paulo Gonet foi reconduzido na quinta-feira passada. Mas a condução ali é política também, Pavinato. A prerrogativa do presidente indicar e foi... talvez não tenha... Exato, mas 41 senadores o senador, que é o freio e contrapeso do judiciário e que sabatina o Ministério Público, se o Paulo Gonet, que é o panaca geral do regime, fez o que fez e foi reconduzido, ou foi reconduzido com a bênção do Senado. Sim. Então, o Senado concorre para isso. Vale lembrar, o Senado brasileiro concorre com isso. Mas não mudaria o resultado final do julgamento. Seria mais ou menos o puxão de orelha, eu discordo que você fez, tchau. Mas o processo não mudaria, né, o rumo do processo. E, pô, Alexandre de Moraes, no caso do Núcleo 3, por exemplo, vai. Não, o novo PGR poderia pedir revisão criminal. Mas pode pedir também. Ele poderia... Qual o prazo de revisão criminal? Qual o prazo? 2 anos. Esse é aí que é a jogada malandra. Aí que a malandragem mora aí. Embargos infringentes. Outro ponto também, falaram, por exemplo, que embargos de declaração, se colocar mais um embargo de declaração, seria protelatório, podia dar multa. Poxa, 2.000 páginas de decisão, de acórdão. É óbvio que tem contradição, é óbvio que tem omissão, é óbvio que tem obscuridade. 2.000 páginas, cara. Pô, tem que ter uns 10 embargos de declaração para deixar... E se o Alexandre de Moraes é o relator, de 2.000 páginas deve ter pelo menos 59.000 páginas de erro de português. Então, mas se tivesse 15 embargos de declaração num acórdão de 2.000 páginas, era o normal, né? Era o natural. Exato. Não é absurdo você imaginar que tem que entrar com embargo de declaração de novo, mais 2, 3, 4, 5 vezes que seja, né? Estou falando de 2.000 páginas Agora, por exemplo, outro ponto, assim, eu até acho discutível, o Flávio Dino poderia participar do julgamento, né? O Zanin poderia participar do julgamento. Se pegar as hipóteses de suspeição e impedimento, é discutível. O Lula não faz parte do processo. Quem o colocou no processo foi o Alexandre de Moraes. É isso agora, que é bizarro. O caso do Alexandre de Moraes foi à Rede Globo e falou: esse projeto de golpe, nos documentos que vocês não conhecem e que não estão no processo, é isso que é mais irritante, as vítimas eram eu, Lula e o Alckmin. Eu ia ser empalado em praça pública, o meu cabelo ia ser raspado, e meu corpo seria talhado como o de Mussolini. Então, aí é um absurdo. O Alexandre de Moraes não podia ser o relator do processo. Não podia nem estar julgando esse processo. Aí ele falou que não era só ele, que era também o Lula. É isso que aí que ele joga o Cristiano numa situação complicada. Porque você fala, o Moro foi dado como parcial porque ele trocava Telegram com o Deltan. Certo? Agora o Lula e a Marisa Letícia foram no casamento do Cristiano Zanin como padrinho e madrinha. O que é mais íntimo? Sem contar que se você for amigo ou inimigo, você não pode julgar o caso.
E o Flávio Dino também está julgando o caso. E mas se declarou... Ele chamava o Bolsonaro de demônio. Mas eu entendo isso que eu estou colocando, mas está na penumbra ali. Eu, por exemplo, inimigo para mim é inimigo. Né? Amigo é amigo. Né? Mas aí você está relativizando o significado. O Lula não é parte. O Lula não é parte. Então, mas o Flávio Dino... No caso do Alexandre de Moraes... o seguinte, o Flávio Dino era ministro da Segurança Pública e da Justiça. Quando teve o 8 de janeiro, ele já não guardou as imagens. E não só o próprio Alexandre de Moraes, porque tudo isso é culpa do Alexandre. Nessa entrevista que ele deu à Globo em janeiro de 2024, ele falou: o Flávio Dino me pediu orientações do que fazer. Ou seja, o Flávio Dino, enquanto união, enquanto parte interessada, pediu orientações do que fazer e agora ele é o juiz. Ele foi a parte interessada e agora é o juiz. Você entendeu a loucura? Tá tudo nessa entrevista que ele deu para a Globo em janeiro de 24. Não, eu entendo um ponto, assim, eu falo o seguinte, é discutível isso. Agora, a questão do Alexandre de Moraes é indiscutível. É indiscutível. É indiscutível. É indiscutível. O cara foi, segundo relatado na denúncia, falaram que iam matar ele, iam prender e iam matar ele. Esse cara não pode julgar e nem relatar um caso desse. Então, assim, então tem caso que é flagrantemente inconstitucional, ilegal. Agora você pega isso aí também, já emendo nessa. Coação no curso do processo. Um juiz foi coagido. Que juiz foi coagido? O Alexandre. Quem é que vai julgar a coação contra o Alexandre? O Alexandre. E ele colocou na decisão dele exatamente isso. Ó, aqui, ó. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotas. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.